Aleluia, Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz de nosso Jesus Cristo. Amém. Nosso Salvador. Né? Amém. Só Ele mesmo, né, que pode trazer-nos alegria, né? Nós passamos muitas lutas, mas chegamos aqui, né? Que bênção, né? Podemos estar aqui juntos, né? Reunidos, louvando esse Deus que é Deus de misericórdia, Deus. Obrigado, né? Jesus. Ele é muito bom. Irmãos, falando sobre a fundação dessa igreja, né? Que já está fazendo 25 anos, eu congrego aqui nessa igreja, né? Tem que ter 25 anos. Eu inaugurei o templo. Eu fui da época, né, que os ratos entravam aqui. Aí nós levantávamos os pés. Aí tinha uma pregadora aqui, muito severa. E ela disse: sabe por que vocês viram rato? Porque vocês não estão prestando atenção no Deus. E aí a gente prosseguiu, né? Passávamos por aqui, né? Muitas líderes, muitos irmãos, né? E eles saíram daqui agraciados por Deus, né? Nosso pastor Paulo, braços abertos, nosso irmão Antenor, entendeu? Vários irmãos passaram por aqui, Marcos, cada vez, né? E nós tínhamos um culto aqui às segunda-feira mesmo, um culto que o fogo descia. Aleluia. Almas se rendiam os pés do Senhor, né? Coxos, né? Levantava para glorificar o nome do Senhor, né? Hoje também não pode ser diferente, né? Aleluia. Aleluia, Deus. Deus que era lá no passado, continua sendo. Tem muita coisa ainda para fazer, né? Nessa noite, né? Nessa casa aqui, porque foi marcado o mundo, né? Com esse poderoso, né, irmãos? E passaram-se a Joelma, né? A Dulce também, que muito pelejou nas consagrações, ficava de joelhos aqui clamando pelo sangue do Cordeiro. Senhor, visita esses irmãos, toca nesses irmãos. Glória a Deus. Muitas das vezes chegava aqui, a igreja estava vazia. Nós botávamos nossos joelhos e começávamos a orar. Quando nós levantávamos a oração, a igreja estava cheia. Aleluia, Deus. Aleluia. E por aí segue, né? Foram passando o tempo, passando os anos, né? O pastor Paulo sempre, né? De braços abertos, clamando, né? Descendo os montes, subindo montes, né? As madrugadas chorando, né? Clamando pelo sangue do Cordeiro. E estamos aqui, né, irmãos? Hoje com 25 anos. Glória. Eu fiquei, né, irmãos, né? Muitos, né, cresceram no Evangelho, muitos saíram, muitos voltaram, saíram de novo. Eu estou aqui para a glória do Senhor. Todos voltaram, foram de novo, né? Saíram daqui pastor, missionário, evangelista, né? Aleluia, Deus. Gabrielzinho aqui, né? Glória a Deus. Eram pequenos, né? Joelma e os filhos vinham para cá, carros enguiçando para aí afora, né? E carro enguiçava, eles chegavam aqui, não tinha tempo para eles, chovia, fazia sol, eles estavam sempre aqui presentes. A igreja poderia ter poucas pessoas, mas eles sempre estavam aqui. Aleluia. Sempre de braço aberto, aí foi chegando, né, Marlene, foi saindo. Tivemos aqui várias irmãs do círculo de oração, né? Tivemos aí a Rosa, tivemos a Verônica, tivemos a Lóia, já foi. Aleluia, Jesus. Essas pessoas
Tivemos aqui dias maravilhosos de culto, se alegramos demais na presença de Deus. Recebemos também muitas bênçãos. Nós estamos de pé hoje porque Deus salvou essa igreja. Amém, Jesus. Nós Aleluia. aqui aos 25 anos, aquele que é todo poderoso. Oh, glória! Serve assim um culto, esse culto maravilhoso, que não pode ser diferente dos outros. Almas, eu tenho certeza Aleluia. que vai ser salva ainda nesse momento. A nossa família, a nossa parentela, em poucos tempos também vão entrar para essa Eu prometi. Aleluia. A nossa família, os nossos parentes, tá? E Deus vai tocar no coração de cada um. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a minha língua. Ainda existem pessoas disponíveis e dispostas a fazer isso por amor a Deus. Porque, irmão, o que nós estamos vendo nesses últimos tempos são pessoas tão acomodadas que às vezes elas moram no mesmo bairro da igreja, às vezes elas têm oportunidade de fazer um esforço e poder fazer as coisas de Deus, mas elas não querem. Mas glória a Deus que nós temos que valorizar quem faz. A gente não tem que dar ibope para quem não faz. A gente não tem que ficar valorizando quem pode estar e não quis estar. Nós temos que valorizar, irmão, os 300 de Gideão. Nós temos que, aleluia, valorizar aqueles 7.000 que Deus falou, aleluia, para Elias, que não se dobraram diante dos deuses de Baal. Nós temos que valorizar aqueles que pegaram a mão no arado e não olharam para trás. Porque Deus ainda tem os fiéis da terra. E que você seja, como diz o hino da harpa, que você seja um dos tais, um desses, que não vê nenhum tipo de obstáculo para poder fazer a obra de Deus, porque o vosso galardão não é vão no Senhor. A vossa obra, o vosso esforço não é vão no Senhor. Há uma recompensa. Siga firme, porque sempre valerá a pena, sempre valerá a pena. Amém? Meus irmãos, vamos ouvir um grupo de mulheres virtuosas louvando o nome do Senhor Jesus. Amém?
vamos pedir para Deus guardar a mente deles, guardar o coração deles. Pedir para que essa semente que está sendo plantada aqui no coração deles seja levada para dentro da casa deles, para os pais deles, para que os pais deles possam vir através da vida deles. Eu creio piamente nisso. Glória a Deus, Senhor. Então começa agora a profetizar, a interceder, para guardar a mente, guardar o coração, e para que eles possam crescer no temor do Senhor. Amém? Vamos orar o nome do Senhor. Vem cá, Letícia, ora aqui. Estando suas mãos para cá para frente, igreja, Senhor, meu Deus, meu Pai celestial. Nós te agradecemos, Jesus querido, pela tua presença neste lugar. Senhor amado, nós estamos fazendo essa oração na intenção de entregar essas crianças em tuas mãos, Jesus querido. Nós sabemos, Jesus querido, o quanto o Senhor ama as crianças, Senhor amado, o quanto o Senhor preza pela inocência, Jesus querido, pelo amor que cada criança tem, Jesus querido. Senhor amado, essa intenção de orar por essas crianças é para que elas possam ser guardadas e blindadas pelo teu Espírito Santo. Derrama, Espírito Santo, uma presença, uma unção sobre a vida de cada criança neste lugar, Pai amado, Pai querido. Que possam ser crianças diferenciadas, que possam ser crianças, Senhor amado, onde o Senhor amado, tocou, aonde o Senhor está transformando, aonde o Senhor está escolhendo, aonde o Senhor está chamando, Jesus querido, aonde o Senhor, Pai amado, Pai querido, está, Senhor amado, blindando, Senhor amado, cada criança aqui, Senhor amado. Eu creio que através da vida dessas crianças, pessoas também serão alcançadas, Senhor amado, que elas possam, em nome de Jesus, ter a marca do teu Espírito Santo e da tua presença em seus corações, e que em nome de Jesus possam fazer aquilo que é correto e aquilo que te apraz, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor amado. E ainda que o inimigo queira as levar, Senhor amado, para os caminhos que não te pertencem, mas nessa noite nós declaramos que o Senhor está trazendo para a tua presença e para a tua graça, Senhor amado. Blinda e protege, é tudo isso que nós te pedimos, te agradecemos, amém. Do Senhor Jesus, Deus pode voltar. Foi aqui que eu tive um encontro com Deus. Apesar da minha mãe já ser cristã, eu já frequentava a igreja dela às vezes, mas foi aqui que eu conheci o Senhor. Foi aqui que eu fui batizada no Espírito Santo. E como o Gabriel falou, né? Eu fui muito abraçada, irmãos. Eu enchia a irmã Joel. A missionária Joel. Eu tinha sonho, eu vinha falar com ela, tudo eu vinha até ela. Olha, e o Senhor usou muito ela assim, ela toda paciência, todo carinho, todo cuidado ali. E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida, né, dos meus líderes, do meu pastor. Eu lembro que quando eu fui ter minha filha, eu e meu esposo estavam na época, o pai dela estava desempregado. E antigamente não tinha tanta condução igual hoje, né? E eu fui ter minha filha na Praça 15. Eu fui de madrugada para a Praça 15. E quando eu fui, eu estava sem nada dentro de casa, né? E aí, eu tive minha filha, fiquei lá, né? Aí no dia seguinte o pai dela foi lá me visitar ele e falou assim: nossa, teu pastor chegou lá de noite com uma Kombi e deixou uma cesta básica lá, tinha biscoito, tinha um monte de coisa. Meu Deus, eu vim ter minha filha e eu não tinha falado nada pro pastor, não falei nada pra ninguém, né? Foi o próprio Espírito Santo mesmo, né? Tocando neles, e ele sempre foi assim comigo, com a minha família. Faziam campanha lá na minha casa, iam andando aqui por dentro aqui e chegavam lá, a irmã Sandra, a irmã que agora está em Búzios, como é o nome? A irmã Neide, a Patrícia. Gente, é uma caravana lá para minha casa, lá orar, me ajudando, né? Eu nova convertida. E isso me fortalece até o dia de hoje. Eu sou muito grata, irmãos, muito grata. Aonde eu vou, sempre
igreja, eu falo com meu pastor, eu falo porque quando a gente é novo convertido, a gente tem que ter isso, né? Esse apoio, essa coisa, a gente não conhece, eu não conhecia, eu não sabia o que era línguas estranhas, o que era batismo com o Espírito Santo. Eu aprendi tudo aqui, irmãos. Quando a irmã Vera falou, quando eu vi que a primeira vez foi nesse culto de segunda-feira. E eu vi aquele mover, aquela coisa, eu falei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida. E aí eu comecei a me batizar em Israel. E eu louvo a Deus, né? E eu creio que minha filha foi batizada aqui, né? Foi apresentada aqui. Eu creio que um dia eu vou dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer isso na oportunidade, senão não vai chorar. Chorar teu coração, todos os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Meus irmãos, vamos orar. Eu estava olhando aqui para a Gi está com o uniforme do trabalho, né? Ela veio direto do trabalho aqui para a igreja. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que muitas das vezes não tem um dia estressante, cansativo. Às vezes vem direto do trabalho, às vezes tem um monte de coisa para fazer em casa, mas abre mão disso para poder estar na casa do Senhor. Que Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Eu tenho certeza que muita gente teve um dia aqui atarefadíssimo. Mas glória a Deus que você chegou aqui. Glória a Deus porque a mão do Senhor te trouxe aqui. A obra de Deus é feita de pessoas assim. Amém? Estenda a sua mão para cá. Evangelista Góes, por favor. Deus eterno, Santo Deus, temos amor de misericórdia. Graças te damos, Senhor, agradecemos a Deus por tudo quanto o Senhor já ministrou, efetuou, operou em nossos meios, Senhor, pelos louvores, pelos testemunhos, Senhor da glória. Ó Deus, mas agora chegou o momento, Senhor, ao qual nós, Senhor, nossos corações se encontram desejosos para ouvir a Tua palavra. Então, Deus do céu, eu sei, ó Pai, que o Senhor já revelou uma palavra rema e poderosa no coração do Teu Filho, ó Senhor da glória. Ó Espírito Santo, toma posse dele, se utiliza-se do vaso que ele é na noite deste dia, Senhor, ó Pai da glória. A oração que nós fazemos essa noite é que o Senhor venha cercar esse ambiente com seus anjos, ó Pai, ó Deus querido, repreendendo, Senhor, toda investida maligna, para que a Tua palavra, Senhor, não produza o efeito ao qual está sendo enviada. Mas nós te pedimos nesta noite, Senhor, prepara os nossos corações, ó Pai, que os nossos corações sejam a terra, Senhor, árida na noite desse dia, para que a Tua palavra, Senhor, penetre, Senhor, e produza frutos dignos, ó Pai, de arrependimento, de renovo, de restauração, de restituição, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, que alegria poder fazer parte. Pode tomar mais assento, por favor. Privilégio, poder participar destes 25 anos. A gente não tem 20 anos aqui, né? Uma história, um marco, alegria. Eu lembro que quando eu vim de São Gonçalo, eu acho que foi 2004, 2005, mais ou menos, e fui para Betel. Eu conheci os meninos, fora os meninos, né? Vale, Gabriel, jovem ainda, né? E atuamos junto, eu conhecia já falar dessa casa, desta igreja, que particularmente para mim é uma das tribunas mais respeitadas aqui de Jacarepaguá. Não é à toa que hoje completa 25 anos e eu me sinto muito honrado diante de uma casa com tantos estudiosos da palavra, tantos pregadores,
Para mim é um privilégio muito grande, glorioso escolher isso. Deus abençoa toda a família da igreja, a sua esposa, Gabriel, sua esposa, são pessoas de Deus. Muito obrigado, pastor Paulo, por estar presente. Nos deixa aqui um grande abraço para esse grande amigo, um pregador da palavra de Deus, a sua esposa também, que Deus em Cristo Jesus abençoa a nossa amiga, irmão, líder da igreja também. Deus abençoe a sua vida, a sua família também. Amém? Graças a Deus, está lendo o tema da festividade, Josué, capítulo de número 28. Josué 28, versículo 15, diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrate, ou os deuses do Amorreu. Hoje vocês estão orando, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha para cá. Glória a Deus, aleluia. Texto é bem conhecido, né, irmãos? Eu não sei você, mas todas as vezes em que nós lemos este desfecho do capítulo 28, nos remete a algumas indagações, haja vista que os capítulos anteriores vai falar de glória, de riqueza, de repartição de terra das tribos. A um dado momento do capítulo 25, 6 e diante, você vai perceber, por algumas expressões de Josué, uma certa tristeza, mas como boca de Deus, ele precisa dividir as tribos, entregar as terras, fazer aquilo que o Senhor prometeu à nação de Israel. No capítulo 28, nós estamos basicamente diante das últimas palavras de um grande líder que trabalhou, que cuidou, que pelejou junto com Moisés. Josué é aquele que, enquanto Moisés estava com os braços estendidos, era ele que ia para o vale e, direcionado por Deus, a fio de espada, muitas pessoas se encurvaram e caíram diante da espada de Josué. Mas o fato, o texto que está em voga, mediante a tantas coisas boas que nós acabamos de falar, me faz, é claro, refletir nos textos anteriores. Uma vez que o capítulo 28 vai usar a expressão escolher, já traz para nós uma indagação, uma pergunta. O porquê essa pergunta? Não tem porquê. Se Deus divide as tribos, se Deus dá nas mãos as terras, é uma nação privilegiada. Parece que o mesmo, sendo direcionado por Deus, de uma forma ou um extremo, por que não dizer da sua decisão, reúne o mesmo povo que viu milagre, que caminhou a pés enxuto, atravessou rio, foram dependentes de Deus, cordonize, uma série de coisas e questões que Deus fez bem diante dos olhos. Não tem por que escolher. A decisão é única. Então, a expressão que ele utiliza, o próprio Deus pela boca dele, escolhei hoje, traz para mim a ideia de que tem alguém em dúvida em relação quem é ele. Então, o texto por si só, eu preciso voltar a entender
o porquê dessa indagação, uma vez que o Deus que arrancou do Egito com mão forte, trouxe até aqui, alimentou, guiou, guardou. Por que escolher agora? Não deveria escolher, uma vez que eles estão guardados, protegidos e com suas promessas na mão. Então, antes desse desfecho todo, ele precisa reunir, certificar, e parece que ele fez uma introspectiva, uma inferência, e ele vai prestar um relatório a partir do capítulo 24. Quando ele cita o capítulo 24, a gente vai ver uma série de problemáticas de um povo que não tinha motivo para vivenciar isso. O capítulo 24, a partir do verso 10, 12 em diante, ele utiliza da expressão de seguinte forma: olha, vocês nunca vão poder esquecer que vocês já estão vivenciando. Eu estou falando do capítulo 24, estou me referindo ao capítulo 25, 26, estou me referindo agora ao 28, e o versículo, que é o versículo 14, 15, que ele vai virar para o povo e vai falar: vocês não podem jamais esquecerem que se hoje vocês já estão vivenciando tudo isso aqui, é por causa, hoje, o que vocês utilizam é o efeito de uma causa que o Deus de vocês projetaram tudo isso. Então me faz entender, depois você lê com calma, que tem alguém aqui batendo no peito dizendo que eles conseguiram afastar aquilo que oprimiu o povo através do fio de espada deles. Então Josué se levanta, se posiciona e diz: se hoje, vocês estão aqui desfrutando da terra, é porque existe um Deus que trabalhou no invisível. Você não viu, mas ele estava. Você não sentiu e não enxergou, mas com mão forte ele começa a discursar e a descortinar, e dizendo: se hoje você caminha nessa terra, come nessa terra, é porque ele foi lá. Se hoje se hoje eu prego, se hoje você canta, se hoje você toca, é porque um dia ele, com a graça dele, entrou lá e te mostrou. Porque isso é dele. É ele que tira da cracolândia e faz pastor. Levanta a mão, porque isso é especialidade dele. Obrigado. A graça pura, exclusivamente dele. A expressão dele é de tristecer. Porque alguém que atravessa a pés de chuva, passa o Jordão, passa por cima de Jericó como se fosse um rolo compressor, não tem como te entubiar, gente. Tem dúvida aqui. Então a expressão dele não é em vão. Trouxe para ele algo que ele precisava chamar. Não foi a espada de vocês, não foi o abrir de porta. É por isso que é impossível falar que Deus não está na cadeia. Aleluia. Porque são 25 anos, não é 25 dias. É 25 anos caminhando. Quem ouviu o testemunho aqui, é claro, é impossível não ver Deus. Caminhar daqui para lá, de Brasília, quase se acidentar, e no dia seguinte ver fazendo culto. É Deus purinho. Aleluia. Por menos do que isso, tem gente entregando a carteirinha. Por menos do que isso, tem gente botando o pau da barraca. Mas eu, a minha casa não serviremos. Eu vou prosseguir. Caminhando eu vou prosseguir. Independente da circunstância, eu não troco
Eu não, eu sou só a voz do que clama. Quem faz é Ele. Eu sou só a voz. Pastor, o que é a voz? A voz é isso aqui, ó. Eu sou a voz. Quem clama é Ele lá no deserto e reverbera aqui dentro. Ele fala lá, ecoa aqui e distribui aí. E detalhe, eu sou só o eco. A voz é maior do que o eco. Quem faz é Ele, quem transforma é Ele, quem governa é Ele, quem remove é Ele, quem faz é Ele. Você vai começar a botar todo mundo no seu lugar. Você vai ver. Foi, pastor. Por melhor que tu venha ser habilidoso, por mais que tu tenha as manhas, mas não é suficiente para destruir. Eu sou Deus que pelejei. Ele vai tateando, gente. Ele vai tateando. Versículo 14. Ele, ó, você precisa decidir. Aleluia, Deus. Deitado entre vós algumas coisas que estão escondidas aí dentro. Aí ele traz à tona o porquê disso. Por que tem coisa aí? Por que não jogou fora isso aí que de fato inspirou toda a guerra até hoje? A expressão que ele utiliza, arrancar, que é imprimir força para tirar, ou tirar escondido em alguma versão, significa dizer que era coisa pequena e corriqueira que está escondida. Ele fala, tirai. Eu não vi, mas ele tem ciência. Aleluia, Deus. Então arranque e tente, porque é tempo de adorar e servir. Então tira do meio de vós o que está escondido. É coisa pequena. Por alguma razão estava aguardando, não sei. Para um momento, quem sabe, da ausência ou do faltar de Deus, porque nós somos especialistas nisso. Ah, mas eu preciso guardar. Vai que Deus não faça. Ah, eu preciso manter aqui por enquanto Ele não faz, eu vou manter, porque vai que a coisa não flui. Pastor, mas eu não posso abrir mão, está escondido ali, mas não agrada a Ele. Ah, pastor, mas Ele é bom para algumas coisas, mas não agrada a Ele. Ah, mas nos momentos mais sombrios da minha vida, era Ele que fala, mas não é suficiente. É preciso viver inteiramente dependente, exclusivamente dEle. Mas você sabe, porque nos meus momentos mais difíceis, eu recorro a Ele. É Ele que tapa as minhas lacunas e preenche as minhas frustrações, mas não é o suficiente. Por mais que tenhamos, eu fico impressionado quando Moisés sobe para pegar e receber a lei, e parece que o povo não tinha a mesma visão de Arão, a mesma visão de Moisés. Porque quando o povo pressiona Arão vai ceder. E detalhe, provavelmente acho que não fez muita força. Só a expressão que o povo utiliza, esse tal Moisés, nem sei se vai voltar. Então ele cede à pressão. O ceder à pressão, eu até compreendo. Porque por mais que eu venha ser um pastor, mas eu sou ovelha, eu entendo que tem alguém em cima de mim. E se Deus colocou ele lá naquele ambiente, é porque é ele tem uma postura larga e a estrutura suficiente para... Então eu entendo e compreendo a ideia de Arão de repente ceder. Não ter a mesma envergadura, quem sabe, de Moisés. Mas eu não compreendo, não sei se você já leu, se não leu, passa a ler, a ideia de Arão puxar um buril. E da onde saiu esse buril? Para fazer a imagem de Deus. Buril, uma espécie de molde que se arrancava do Egito
para preencher deuses do Egito. O que Arão estava fazendo com aquilo, meu Deus? Um líder que não fato a gente até compreende por não ceder à pressão, mas aí tem alguma coisa guardada e escondido na manga para satisfazer a pressão daquele que está oprimindo. Josué é diferente. Ele revela e sabe o que tem. A expressão que ele utiliza de arrancar e imprimir força, que ele sabe que o povo tem, e a dificuldade de abrir mão daquilo. Nós temos essa facilidade, gente. Eu gosto sempre de citar o Evangelho de João, capítulo 2. Na falta do vinho, deu ruim em alguma coisa. Porque quem casou sabe agora do que eu vou falar, uma realidade. Você começa a convidar, você convida e você chega à conclusão que não vai dar para convidar todo mundo. O teu desejo é convidar, porém você não vai conseguir convidar porque paga por pessoa. Pagando por pessoa vai onerar muito e você está no início de constituir família e isso vai trazer problema. Então você começa a enxugar lixo. Parece que não tem nada a ver com isso que eu vou falar, mas você vai entender o que eu quero e aonde eu quero chegar. Então ele chega à conclusão e parece que pelo fato de faltar o vinho na festa, ele preferiu, quem sabe, colocar alguém demais que não faz parte do povo dentro da festa. Isso traz problema. E por que não tirou? Porque em algum momento vai servindo de paliativo. Pode ser bom para a festa, pode ser bom, talvez, para cuidar do estereótipo, mas para tapar ferida não. Para curar aqui dentro não é suficiente. O que Josué está dizendo, foi ele que nos momentos mais sombrios da minha e da sua vida, quem cicatrizou aqui dentro foi ele. Então arranca isso, joga fora, porque é tempo de celebrar ele. Rogério, glória a Deus. Glória a Deus. Expressa isso com convicção. Isso é o extremo da decisão dele. E aí é claro que por maior que venha a ser o líder, eu abraço ainda a ideia de Moisés. Porque a gente não sabe se é o que é pior, mandar escolher ou ser preciso no que o povo precisa tomar como rumo. Provavelmente Moisés nunca tomaria uma decisão dessa que Josué tomou. Porque quando dá direito de escolha, é só você ler os livros anos depois. É só você ler Juízes. Então é claro que como líder, Deus não é um tirano e dá a mim e a você o direito de escolha. Quero fazer uso da expressão que o próprio Gabriel fez aqui agora. Tem gente que tem opção e tem oportunidade de vir cultuar, mesmo cansado. Quando tem gente que ficou em casa o dia todo, teve a oportunidade de vir e não veio. Escolha. Pastor, isso gera consequência. Não sou eu que vai dar a regra. Então quando ele sobe no cume e conversa com o povo em relação a tudo isso, dando a ele direito de escolha, e se estende a sua casa, ele fala com convicção, porque isso é uma expressão de um líder que já ganhou a sua casa. Porque eu só posso falar que a minha casa vai servir entendimento daquilo que eu ensinei dentro de casa. Então ele usa da expressão a minha casa, porque ele tem propriedade. Olha, eu ganhei vocês, mas antes de ganhar vocês, a minha casa está salva. Eu sei quando ele se refere a casa, gente, é grande. É um grupo grande. Não se trata de um grupo pequeno. Isso aqui ia dar testemunho dentro da casa dele. Josué está fazendo uso não só dele,
mas propriedade como a figura de um líder. Eu sei o que eu tenho oferecido. Nesses 25 anos, na boa, quantos foram, dona Joelma, missionária, que entraram e saíram aqui? Quantos foram as mãos estendidas que estenderam e por alguma razão foram embora? É claro que isso dói em nós, machuca demais, porque é impossível ser hipócrita e falar que gratidão machuca, não fere. Mas em momento algum vocês pensaram em desistir, prova disso que estão 25 anos. Por quê? Porque vocês têm consciência do que vocês estão servindo na casa. E é simples ver isso. É só ver os frutos. É só olhar para as meninas, é só olhar para os meninos que estão repercutindo aquilo que foi ensinado dentro do lar. A postura de um líder dentro de casa é isso. Eu tenho convicção do que ofereço na minha casa. Eu costumo falar o seguinte: se amanhã ou depois os meus filhos decidirem ir para outro lado, como parte deles, um deles partiu, eu tenho a minha consciência ruim, é claro, que machuca, dói, mas eu tenho ela limpa. Por quê? Porque eu tenho consciência daquilo que eu ensinei, daquilo que eu deixei como legado. Nem tanto como palavra, mas como ato. Desde o momento que Deus me arrancou e me escolheu para essa nova etapa da minha vida, a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, passou a falar muito mais que palavras, mas sim em exemplo. E esta aqui é uma casa. Então a expressão não é de forma alguma. Quando ele utiliza dessa palavra com muita tristeza, é porque ele está voltando lá atrás. Quem são vocês? Quem é você? Quem sou eu, pastor Luciano? Que quando termina este cenário aqui, que eu vou para casa, arranco o paletó, tomo um banho, tiro a maquiagem, quem sou eu? Meu Deus. Quem sou eu depois de tudo isso aqui, de toda essa festividade? O que eu vou fazer com o que eu recebi durante esse período? Meu Deus. Qual vai ser a minha caminhada daqui para frente? Que ensinamento eu vou dar para dentro da minha casa? Porque eu quero fazer uso da expressão que eu e ela vamos servir. Eu não vou só viver os 25 anos, mas eu quero viver os 26 anos. Eu não quero só viver os 26 anos, mas eu quero viver os 27, os 28. E junto com a minha casa, nós vamos servir. Que venha o jubileu de prata, que venha o jubileu de ouro, independente das circunstâncias. Ele continua falando. Ele vai apertando mais aí. Você está no texto lá. Não tem condições nenhuma de servir. Escolha hoje, se levanta e fala: eu quero servir a Deus. Josué, você lembra? Eu entro na tenda da congregação, levanto a minha mão e adoro. E lá dentro, debaixo dos bastidores, na tenda, é preciso arrancar isso, tirar isso, que isso atrapalha demais. Mas todas as vezes que eu venho, levanto a minha mão, mas eu não consigo abrir mão dos paliativos. É impressionante, vale a pena frisar, e é pertinente do que nós estamos falando, quando Salomão vai falar assim: olha, prende as raposas lá. E as raposinhas também. Não precisava. Porque quando ele se utiliza o prende a raposa já é suficiente. Mas o grande problema é por conta da cerca, que na época eles faziam por conta da raposa. Uma cerca chamada sébias. Ela prendia a raposa grande, mas as pequenininhas entravam por debaixo. Então o estrago não era com as maiores, porque as maiores era fácil de ver, era com as menores.
Quando o agricultor, a ficha caía, que a lavoura estava em ruína, abriu o olho, já era tarde. Por quê? A raposinha já não era mais raposinha, já virou raposão. Ela governava melhor dentro da vinha do que qualquer outro. Nem o próprio agricultor conseguia deter por conta de algo pequeno. Então ele utiliza, vocês não têm de forma alguma, é oportunidade. Ele não está estreitando a porta, ele está dando a oportunidade de o povo novamente se aliançar. Ele está dizendo, a adoração a Ele é muito maior que isso. Adoração a Deus é maior que louvor. Muito embora parecido, mas é diferente. Louvor é elogio a Ele. E adoração é incondicional. Toda vez que eu levanto a minha mão e digo grande ao Senhor é elogio. Mas a adoração é diferente, é incondicional. Está difícil a luta, mas eu vou adorar. Está complicado, mas eu vou lá. A porta se fechou. É incondicional, eu vou adorar. O marido foi embora. É incondicional, eu vou adorar. Já arrancaram aquilo que eu julgava relevante para minha vida. Não tem problema, eu vou adorar, Senhor. Amanhã eu tenho uma fatura altíssima para pagar. Eu vou adorar, Senhor. Fulano ficou de fazer um pix. Não fez, não tem problema, eu vou adorar. Porque isso é incondicional. E se você vem adorar, joga a mão pro alto aí e adora Ele. Independente das circunstâncias, independente dos problemas, eu vou adorar. Olha, hoje tem que ser vários. Oh Deus, oh glória! Porque estou certo de uma coisa. Aleluia. Aleluia. Em toda vez escolhemos a servir e adorar Ele incondicionalmente. O Deus que tudo fez, o Deus que tudo governa, o Deus que peleja por nós, o Deus que governa por nós, o Deus que abre porta onde não tem porta, o Deus que governa, o Deus que está na Cadeias, o Deus que está na Betel, o Deus que está na Assembleia, o Deus que está na... É Ele o único Deus que nós servimos! Mesmo que isso futuramente sofra uma rebelião, mas Ele precisou colocar o povo à prova. Ele precisou fazer o povo entender que precisa arrancar algumas coisas que impossibilita. Vale a pena servir Ele, vale a pena adorar Ele, vale a pena caminhar com Ele, vale a pena chorar com Ele, vale a pena caminhar com Ele, independente das circunstâncias. Nós vamos servir, nós vamos adorar, porque Ele é o único Deus capaz de nos livrar. Ele tinha certeza, porque a expressão dele indica alguém que está preocupado com aquilo que é terreno. E mesmo no final da sua partida, ele usa da expressão porque ele tem consciência para onde ele vai. Que por mais que as conquistas, a divisão da terra iria vos tornar muito rico, a expressão dele já está dizendo: eu troco tudo isso para estar nos teus braços, porque tudo isso é perecível, tudo isso é terreno, tudo isso passa, mas bom mesmo é estar te servindo, está na graça, está vivenciando o melhor. É que Jesus, naquele período de cenário terrível, ele vai chegar para os seus naquele período e vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu encontrarei descanso para a vossa alma. Por que não carne? Por que não espírito, uma vez que nós somos tricotômos, corpo e alma e espírito? Porque Jesus só frisa a alma. É simples. Porque carne e sangue não erra no reino de Deus.
carne ela foi projetada para ficar aqui, para viver. Por isso que com 2 horas de sono você resolve o seu problema. Fica cansado, mas você consegue. A senhora que é plantonista, não sei se é plantonista ou às vezes tem que fazer plantão de 12, mas provavelmente já fez. Imagina, ia café. Não tem problema não, vou voltar para trabalhar, porque com 2 horas ou 3 horas de sono, vou ficar cansado, mas eu consigo me manter de pé. Levanto logo o rosto, porque é carro. Ela consegue se recuperar, se restabelecer. Pastor, e o espírito? O espírito é dele. Toda alma, seja ruim, seja boa, ela vai retornar a Deus, pertence a Ele. Agora o que fica no meio é a alma. É a alma que geme, é a alma que sofre, é a alma que disputa. Por que ele vai falar da alma? Justamente porque é ela que chora, é ela que fica presa. Olha o salmista dizendo: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha oração. Cordéis de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderou de mim. Uma opressão terrível. Então eu clamei o nome do Senhor, porque provavelmente recurso para a carne provavelmente tinha, resolveria o problema. E por que não resolveu? Porque é na alma. Porque está abatida, cansada, espera Ele, porque só Ele pode trazer o recurso. Josué está dizendo: escolha hoje, porque tudo que vocês estão guardando escondido aí é superficial, é um paliativo e só preenche o estereótipo. Quem preenche aqui dentro é Ele. Quem vai encher a nossa família é Ele. Quem vai guardar a nossa família é Ele. Quem governa a nossa família é Ele. Quem guarda é Ele. Fique sobre os seus pés. E aqui está o porquê dele. É uma reclamação da parte dele, mas é uma revelação da parte de Deus, direcionada a Ele. Vocês precisam hoje, agora, decidir. Imagina ele falando suas últimas palavras, e quem sabe com suas últimas palavras o discurso não era esse. Provavelmente o discurso igual do Paulo: completei a carreira, guardei a fé. Mas colocar o povo em xeque e mandar escolher é porque a coisa estava demais, aflorada. Ele tinha consciência que na partida dele ia virar bagunça. Alguém ia tirar buril de dentro do bolso, alguém ia arrancar alguma coisa. Mas ele trazia ultimato ao povo para que o povo pudesse se despertar e entender que tudo que Deus fez, projetou, aliançou, tirou do caminho, arrancou, tirou, feriu, atravessou, é tudo para que hoje eles pudessem estar aqui. Então não é uma expressão simples para ele como líder que pelejou. E por sua vez também ele não queria de maneira alguma segurar aquilo que Moisés segurou. Ele é o cara que estava junto com Moisés, caminhou com Moisés, viu as retaliações, viu os golpes de estado acontecer bem diante dos seus olhos, viu Moisés segurar coisa que não deveria segurar. Então ele precisa botar isso para fora, direcionado por Deus, sendo boca de Deus. Dizendo: eu prefiro que Deus sabia ou é mentira, mas que tenha uma saída, decisão, e uma decisão correta. Ter a consciência que servir Ele é melhor, não é uma opção. Que servir Ele está acima de tudo. Só Ele tem descanso para minha alma, para a tua alma. Por isso eu adoro Ele incondicionalmente, independente daquilo que oferece, independente da proposta que está na mesa. Se o patrão ofereceu alguma coisa que vai me arrancar desse lugar, aonde eu posso trazer as minhas reclamações, eu não abro mão, porque esse é o ambiente que me projeta a Ele. Eu não posso abrir mão daquele que um dia me arrancou como um forte do Egito e trouxe à existência os meus sonhos, os meus projetos. É por isso que eu levanto a mão e adoro a Ele. Só que precisa escolher por alguns minutos ali. Adora Ele. Isso. Começa a trazer à memória a sua casa.
A sua família serve exclusivamente Ele, para Ele, por meio dEle. Eu sei que quando você chega dentro de casa, você olha, quem sabe o marido está embriagado, ou a esposa não quer nada, o filho está drogado, mas continua declarando: a minha casa vai servir. Isso. Entrega na mão dele. Isso. Diga pra ele o quanto você é dependente. Oh, Jesus. Eu preciso de ti. Isso declare pra ele. Estou sentindo minhas forças indo embora. A sua presença me renova nessa hora. Recebe o renovo da parte dele. Oh, Jesus. Vai passar. Está conosco. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me relaxa. Nós chegamos dentro do nosso lar e não condiz com o que foi declarado, não é verdade? Deixa eu olhar para o lado e ver o ímpio prosperando. A gente olha para o outro lado, todo mundo prosperando. O marido não toma um rumo. Como é que eu posso declarar isso dentro de casa se ele não consegue tomar um rumo de Deus? Não tem problema não. Faça como Josué. Porque primeiro a espada reparte para ele. Diga eu. Você pode bater no peito e diga eu. E a minha casa vai servir ao Senhor. Declare isso. Acredite. forças indo embora, a sua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Eu sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva. Mas uma casa como é que está tomada? Por mais que as circunstâncias atentem contra toda a nossa expressividade, mas quem decide é Ele. Pastor, a força está indo embora, é Ele. Esqueceu que não foi a espada, não foi a intelectualidade, não foi a estratégia de guerra de Josué.
Diga mais alto, eu e a minha casa seguiremos ao Senhor. Isso, bate um banco vazio aí, diz: a próxima que estará aqui vai ser o meu marido, vai ser o meu filho. Profetiza isso aí, profetiza isso aí, profetiza isso, profetiza. Meus defeitos ficou Jesus. Eu sei que quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar remédio quando eu busco, tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Tu te revelas a mim. Jesus está trabalhando. Amém.